um pouco da orientação contraceptiva é, às vezes, compartilhar nossa experiência pessoal. Então, vamos lá. Quando eu comecei a usar pílula, não me foram oferecidos outros tipos de método contraceptivo. Então, eu usei pílula contraceptiva convencional durante alguns anos, né? Era pílula de baixa dosagem, eu me adaptei super bem, não tive nenhum problema, mas não me foi oferecido, não me foi orientado que eu poderia escolher outro tipo de método, né? Um método de maior eficácia, por exemplo, um método menos dependente da usuária. Quando eu entrei na residência de GO, a gente acaba estudando um pouco mais, aprendendo um pouco mais, então eu comecei a testar por conta própria, né? Marca diferente, ciclo estendido, né? Ciclo específico, né? Uma carteirinha de cada vez, testar adesivo, testar o anel e até mesmo o DIU, por que não, né? Um pouquinho dessa sigla, LARC, significa contraceptivos de longa duração, né? São reversíveis e de alta eficácia, e aí entram os DIUs, né? Cobre, hormonal e o implante contraceptivo. O que eu usei na época foi o Mirena, o DIU de progesterona, era o único que tinha na época. Logo que eu coloquei, mais ou menos um mês e pouquinho depois, eu tive um pouco de cólica, e daí a gente percebeu que o DIU tinha descido, ele tinha se disposicionado e ficou, né, preso no colo do útero, então eu tive que trocar o DIU. E daí, depois de 6 meses de uso, eu não tive adaptação, né? Eu tive muito problema com acne, muito problema com secreção vaginal, e por conta disso eu optei por parar de usar o DIU, e daí voltei pra pílula ou pro anel. Eu não lembro mais. E ao longo de todo esse período, né, eu era muito noiada, não queria engravidar de jeito nenhum, e tinha muito medo de infecção sexualmente transmissível também, então eu sempre usava a camisinha junto. E aí depois que eu tive meus filhos, eu tentei voltar pro DIU de novo, tentei usar o DIU de cobre, mas não rolou pra mim. Mais ou menos depois de um mês e meio que a gente colocou, né, eu preferi colocá-lo no consultório depois do parto, coloquei com mais ou menos uns 45 dias pós-parto. Depois de um mês e meio, mais ou menos, da colocação, eu expulsei o DIU, né? Então já tinha um histórico de expulsão anterior, então não rolou pra mim. E daí a gente foi pra vasectomia. Então hoje a fábrica tá encerrada com o método considerado definitivo. Então essa foi a minha experiência pessoal como usuária de diferentes métodos contraceptivos. Para você que tá pensando em usar, em começar a usar, em trocar, um pouquinho da experiência da ginecologista, tá bom? Até mais!